Questão 21, item 16. Se a função f definida de a em b e g definida de b e c são injetoras, então a GOF, que é a g bola f, que é a composta, definida de a em c, pode não ser injetora. Então ele quer saber o quê? Eu vou estar tratando do quê? De uma função composta, que é a GOF, de funções injetoras, ou seja, f e g são as funções originais que são injetoras. Eu quero saber se a função composta vai preservar a injeção das funções originárias. Então aqui eu tenho um diagrama da função f, que eu tenho o quê? O conjunto A, que é o meu domínio, que é o conjunto de partida, e tem o conjunto B, que é o contradomínio, que é o conjunto de chegada. E como f é uma função injetora, elementos diferentes de x vão me dar elementos diferentes de y. Qual é a relação? A relação é de um elemento de k para um elemento de k, ok? E eu tenho a função g. A função g é o quê? Definida de b e c. Ou seja, aqui B vai ser o meu conjunto de partida para a função G, ou seja, vai ser o domínio da G, e C vai ser o meu conjunto de chegada, que vai ser o contradomínio da função G. E como G também é injetora, eu tenho a mesma relação. X diferentes vão me dar Y diferentes, ok? E o que é a função composta? A composta ela vai aglutinar a função. O que é uma função? É uma máquina, é um processamento numérico. Então, eu tenho a função f que vai processar o número. O número vai estar aqui, eu vou fazer um cálculo e vou gerar esse número aqui. E a função g vai fazer o quê? Vai processar também. Ela vai pegar o número que está aqui, vai processar, vai calcular e vai me dar o resultado aqui. A função composta, ela vai pegar esses dois cálculos e vai fazer um cálculo só, para dar um resultado direto. Ao invés de eu ter A passar por B para chegar em C, eu vou direto de A para C. E como é que é a nomenclatura? É G bola F, ou seja, é G de F de X. Eu tenho um X que vai entrar na função de dentro, que é a F, que vai me dar o resultado, que é o F de X. E o F de X, que é a saída da função F, ele vai ser entrada da função G. Então, o F de X vai entrar na função G e vai me dar como resultado o G do F do X, que é o GOF, ok? Então, o que a gente observa aqui nesse diagrama? A função f, que é definida de a em b, e a função g, que é definida de b em c, o b é o conjunto comum nessa relação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai ser contradomínio da primeira função, aqui ele é contradomínio, e ele vai ser domínio da segunda função. Então, o que é injeção? O que é uma função injetora? Injetora é quando eu tenho valores de x diferentes, eles vão me dar como resultado y diferentes, ou seja, entradas diferentes dão como resultado saídas diferentes. Essa é a característica da injeção. Não tenho dois elementos de x dando flechada no mesmo elemento de y. E se eu tenho elementos iguais, dois elementos de y iguais, ó, f de x1 igual a f de x2, isso implica que o quê? Que os elementos de origem são iguais também. Ou seja, se eu botar um número numa máquina, ela vai me dar um resultado, vai calcular e vai me dar um resultado. Se eu botar o mesmo número nessa mesma máquina, ele tem que voltar depois o mesmo resultado. Então, se o x1 for igual ao x2, os resultados têm que ser o mesmo. Se o x1 for diferente do x2, o resultado é diferente. Ou seja, entradas diferentes, saídas diferentes. Saídas iguais, então, implica em entradas iguais. E o que é a função composta? É o que eu tinha explicado. A função composta é essa função que vai aglutinar duas outras funções. E como é que é a lógica dela? Eu tenho um x, que vai ser a entrada da função de dentro, ó, x, entrada da função de dentro, e vai me dar como saída f de x, que é a saída da primeira função. E essa saída vai ser entrada da segunda. A saída vai ser entrada da segunda função, que vai ser o quê? Vai ter uma nova saída, que vai ser g aplicada em f de x, certo? E esse resultado final é o da composta, que é o GOF. Se eu tenho conjunto A, dois elementos de x diferentes e ela é injetora, significa o quê? Entradas diferentes, saídas vão ser diferentes. Então, em B, eu vou ter saídas diferentes, ou seja, o meu y1 vai ser diferente do y2, ou seja, f aplicada em x1, que é a primeira função, vai ser diferente de f aplicada em x2. E se b, já que é uma função composta, que é saída da primeira função, é entrada da segunda, e as entradas são diferentes, então, as saídas, já que g também é injetora, as saídas são obrigatoriamente diferentes também. Então, f de x1 é diferente de f de x2, que são a entrada.
a saída é diferente. G aplicado em f de x1 tem que ser diferente de G aplicado em f de x2, que é o resultado da minha composta. Logo, eu posso dizer o quê? Que a composta aplicada em x1, que é esse direto, vai ser diferente da composta aplicada em x2. Sabe? Aqui, ó, x1 diferente de x2, ok? Então, a composição de funções preserva a injeção? Exatamente, a composição de funções, a função composta, preserva a injeção das funções originárias. E lembra que eu tenho duas características em função, que é a injeção da função injetora e a sobrejeção da função sobrejetora. Então, de brinde, já leva essa informação também. Se ela preserva a injeção, ela preserva a sobrejeção também, certo? Então, tem como duas funções injetoras gerarem uma função composta não injetora? Não, não tem, então está errado. Ele é obrigado a ser injetora também. Logo, o item 16 da questão 21 está incompleto. E como estamos encerrando a questão 21, o gabarito é 0,7.